Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos falar de casa hoje, de energia e de casa. Esperando o pessoal entrar, esperando a Heloísa entrar também. Giovanni, Marília, seja bem-vinda. Vamos falar da Elo, Raquel, Vilce. Vamos falar de casas, de realinhamento de casa, de realinhamento de pessoas. Hoje a casa vai cair. Fazendo um trocadilho bem bom. Deixa eu abaixar meu som aqui. Esperando a Heloísa entrar, algumas pessoas já conhecem a Elo e a gente tem muita história para contar. Faz tempo que a gente não se vê, a gente vai se ver falando agora. A Heloísa entrou, deixa eu convidar ela aqui. Só um pouquinho. Para quem não conhece a Heloísa, ela é de Cascavel. É uma criatura maravilhosa. Vocês vão conhecer um pouco mais. Tá demorando. Oi, gata. Tudo bem, Tudo gatíssimo? bem? Seu som tá baixo. É? Aumenta aí. Melhorou? Não. Aff! Tô aumentando o meu. Não, dá. Hum, quem sabe eu vou usar o fone que fica melhor? De repente, sim. Tá, peraí. Eu falei aqui, já diminuiu o volume, estava dando muito retorno. Oi, voltei. Muito frio ali em Curitiba. Aqui a gente está esperando o furacão passar, mas... É? Eu E também aí, tô como que ouvindo. tá? Tá chegando aí? Tá bem gostoso, tá quentinho. Curitiba é mais frio, né? Fale, Elô. Oi! Ah, melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Legal. Ótimo. Tá. Deixa eu aumentar só um pouco o meu aqui. E aí, como que andam as coisas? Ai, bem corrido, mas bem gostoso. Com essa história do livro, reencontrando muitas pessoas. Então, tá um momento bem especial. A Elô, quarentena rendeu. quem que escreveu o livro? Não foi você. Porque tá falando que você é a louca da reforma, que você é debochada, tá falando que é uma adolescente metida. Quem que escreveu esse livro? Você não revisou ainda. Não estou falando de você. Eu vou te mostrar quem escreveu, tá? Peraí, que eu vou te mostrar quem escreveu o livro. Foi essa daqui, ó. Oh, meu pai! Elô, que delícia esse livro, guria! Ai, que bom que você gostou. Sabe aquelas perguntas idiotas que as pessoas geralmente... Ai, meu Deus, vamos começar a falar mal dos outros já, logo de cara. Aquela pergunta assim, ai, quando que vem o outro? Né? Acabou de nascer, mas quando que vem o outro? Tá muito gostoso, Elô. Legal. Não, e realmente vem o outro. Eu comecei a escrever o segundo e ele se chama Ah, se sua casa falasse. Nessa, Porque assim, a ideia desse primeiro, na verdade você sabe que esse projeto faz bastante tempo, né? Que ele está em andamento. E aí, ano passado, em junho, a maio, junho, eu resolvi retomar o projeto. E agora, nos primeiros dias da quarentena,
ali em março, ficaram 15 dias com os cursos todos cancelados, os cursos presenciais. E eu fiquei em casa e em 15 dias eu resolvi escrever e saiu ali mais que 100 páginas. Então, assim, na verdade, ele foi fluindo, né? E agora eu tenho bem claro esse outro, se sua casa falasse, que daí eu vou colocar mais algumas percepções. Eu acho que a escrita continua nessa forma de narrativa, nessa forma leve, simples, para que todo mundo entenda, mas também dando alguns pareceres mais técnicos no final de cada história, para que as pessoas possam aplicar nas suas casas, sabe? E eu falo que o livro, ele é para todo mundo. Agora eu estou me dando conta, na verdade, que ele é um livro para a população em geral, porque todo mundo tem casa, todo mundo tem família e todos nós moramos na mesma casa, né? Porque no final eu falo muito. Então, contribuir. Talvez eu nem tinha ideia da proporção que ele está tomando. Não, então, ele está maravilhoso, né? Deixa eu só pedir uma coisa, pessoal, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live com as pessoas que estão com vocês nos Instagrams de vocês, porque assim, a gente vai ter muita coisa para falar. E eu quero pegar um monte de informação da Elo, porque assim, lendo o livro, eu fui fazendo a comparação com sintonia. Então, enquanto eu trabalho a energia da pessoa, você trabalha a energia da casa. Enquanto você trabalha o movimento da energia da pessoa, o movimento da casa. Mas antes disso, Elo, aqui, para o pessoal que me segue e não te conhece, te conhecer. Tu é gaúcha. Sim, tá natural de Caxias do Sul. Fala um pouco da sua trajetória até você chegar hoje. Então, na verdade, eu nasci em Caxias do Sul. E aí eu mudei para Porto Alegre, porque eu tinha uns loucos, assim, todo mundo tem um amigo bruxo, né? Mas antes de ter esse meu amigo bruxo que vocês estão vendo, eu tenho outro amigo bruxo, que é o Vanderlei, que fez o segundo prefácio do livro. E ele falava para mim... Quero ser amigo de infância dele, que prefácio maravilhoso. Já me apresenta. Se eu escrever o meu, eu quero que ele seja meu amigo de infância, tá? Então, o Vanderlei era um colega de aula e ele falava, Elo, montanhas não são para você, Elo. Sai de Caxias do Sul, montanhas não são para você. Você tem que ir para um lugar que tenha bastante água doce. E aí eu mudei para Porto Alegre, né? Porque para mim mudar é uma coisa muito simples. Quase Quem lê o livro ali, o meu pessoal ali que tá com a gente, que leu, está sabendo o que estou falando. E aí eu acabei vindo dar aula em Cascavel e me apaixonei pelo oeste do Paraná, né? Me achei. Eu falo que nós temos que morar onde a nossa alma fica feliz. E o oeste do Paraná, minha alma fica feliz. E aí quando eu vi que tem tantas hidroelétricas na região, as cataratas do Iguaçu aqui próximo, eu falei, nossa, achei o lugar da água que o Vanderlei falou, né? Então, e foi um local onde o meu trabalho foi muito bem aceito. Porque Cascavel tem uma característica, a região oeste tem uma característica, que ela foi colonizada por quem saiu de outras terras. Então, assim, os descendentes da região, eles já vêm com essa memória de mudança, com essa abertura para o novo. E você sabe, né, como a região é aberta a esses trabalhos de terapia. É extremamente acolhedora, né? Bem isso. Então, eu trabalho com realinhamento de interiores, né? Desde que eu me conheço por gente, como eu coloquei ali na apresentação do livro, mas trabalhei em outras áreas também, mas a minha função preferida sempre foi dar palpite na casa dos outros, né? Então até que eu fiz disso uma profissão e eu me encontro muito feliz nela, porque é o que eu sei fazer. E quando eu conheci as constelações, eu vi que a casa ela não é só o nosso retrato. A casa ela não é só o reflexo dos nossos aspectos positivos, dos nossos aspectos negativos. A casa, muitas vezes, ela também deixa transparecer
e ela mostra as violações das leis do amor, né, do Bert Hellinger. Então, a gente vê as exclusões, os desequilíbrios, mas especialmente as exclusões retratados na casa. Por isso que é Feng Shui na visão sistêmica. É um assunto novo. Eu nunca vi você. Oi. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas estou te ouvindo. Eu gostei da abordagem que você teve nesse livro, porque eu nunca te vi como Feng Shui. O trabalho que você faz, eu sempre vi além. A minha história com a Elo, a gente se chama de lerê. Porque o que a gente aprende... Vamos começar a contar as histórias. Vamos! Foram 3 mudanças que eu acompanhei. Assim. Então, sobe prédio com móvel nas costas, desce, faz faxina e tudo mais. Então, assim, eu sempre vi o teu trabalho muito além do Feng Shui. Você sempre usava o Feng Shui como base, mas ele sempre tinha uma leitura maior. Então, eu gostei porque, assim, nesse primeiro livro, você fundamenta com um conhecimento que está aí, que é a questão do sistêmico, da constelação. Então, para as pessoas já terem uma base daquilo que você tem condições, e muita condição, de aprofundar muito mais, né, Lu? O livro ele já está denso em termos de informação. Eu vou pegar algumas partes assim, que eu separei, que eu achei fantásticas. Mas eu acho que, assim, quando você vai trabalhar a questão da família, depois, num segundo livro, de fazer a casa virar um lar realmente, eu acho que você começa a mostrar um pouco mais de quem é a Heloísa, que te conhece na intimidade. Eu acho que esse aqui é o livro ainda para você se apresentar, né? Para mostrar ao que você vê. E ele já tem conteúdo demais. Hoje eu conversando com algumas pessoas sobre a live, eu disse assim, mas o que vai ser falado? E eu peguei o livro e comecei a ler algumas partes. E o pessoal enlouqueceu, deu lendo as partes do livro. Então, é muito gostoso isso. E a ideia de você fundamentar com constelação eu achei fantástica, realmente. Sim, quando eu conheci o Feng Shui, eu já fazia esse trabalho, né? O workshop Tua Casa, Teu Retrato, eu comecei a dar em Porto Alegre antes de saber que existia Feng Shui. E eu acho uma coisa interessante, até outro dia eu estava ouvindo uma psicóloga do Espírito Santo, que eu gosto muito, que ela trabalha muito com a psicologia ambiental, e ela falava que quando a gente perde os nossos saberes, a gente busca outros saberes fora. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Feng Shui, né? Porque tem muitas questões que essa metodologia traz, que elas servem tanto para o Brasil, para a China, para qualquer lugar do mundo. E outras questões que não se adaptam à nossa realidade. Então, quando eu conheci o Feng Shui, eu estudei as diferentes escolas e passei a usar aquilo que eu realmente sentia que fazia sentido. Porque como eu coloco no livro, eu tive a sorte de ter uma avó que ensinou na prática o que é cuidar de uma casa, o que é ter uma casa organizada, o que é ter uma casa, sobretudo uma casa que você toma posse, sabe? Aquela casa cuidada com amor. E eu tive um avô paterno que entendia de energia como ninguém. Ele nunca estudou isso, mas ele tinha uma percepção fantástica. Então eu vejo que é o momento de nós resgatarmos os nossos saberes, sabe? Porque isso que o Feng Shui traz são coisas que a gente já sabe. O problema é que nós deixamos de perceber, né? Tanto que eu falo para os meus alunos no curso, se vocês querem fazer Feng Shui e dar resultado, vocês precisam desenvolver a percepção, vocês precisam perceber a energia. E isso, qualquer um de nós tem habilidade. Isso é nato do ser humano. O que acontece é que a gente meio que saiu da casinha. Quando você fala da tua avó, me veio uma fala muito legal que você sempre usa. A casa ela não precisa ser linda, maravilhosa. Pode ser uma casa muito simples. E você falava, podia ser até de tijolo no chão. Mas ela tem que ser organizada, ela tem que ser limpa. E isso ficou muito claro quando você fala da tua avó, quando você fala ali no primeiro momento ali que você começa a se apresentar no livro, né? Me fala um pouco
de cada ambiente. Podemos trabalhar um pouco de cada ambiente? E eu quero que depois você já pense na possibilidade, porque nessa questão de quarentena está todo mundo dentro de casa. Então, para a gente começar a fazer um pouco Eu gosto disso. Eu tenho orgasmo quando você fala essas coisas assim. E me deu uma raiva, me deu um ódio, porque eu já fui ter que mexer no meu quarto de jogos de novo. Meu quarto de jogos ele estava maravilhoso, eu já tive que mexer. Eu tive que desfazer, desmontar o meu quarto de jogos. Não falo que é quarto de jogos ainda. Pessoal, partilha essa live. Partilha para que vocês vão aprender muita coisa. Vamos lá. Ah, muito legal. Eu acho assim, ó, já que você falou de quarto de jogos, é bem importante, Paulo, quando nós falamos de ambiente, sempre pensar de que forma o cérebro interpreta. Nós temos que lembrar que parte do nosso cérebro, que essa parte do sistema límbico, é aquela ligada às memórias mais arcaicas, às nossas emoções primárias e tudo mais. E aqui dentro de nós tem o homem das cavernas ainda. Tem as memórias de homem da caverna. Então, o que acontece? Muitas vezes nós não percebemos questões na nossa volta que nos incomodam. Mas esse sistema sensorial, essas percepções sensoriais, o corpo e essa parte do cérebro percebem. Então, quando a gente fala de bagunça e a gente fala de sujeira, o cérebro, ele interpreta que eu não estou num lugar saudável. Ele sente isso, não importa se a sujeira está lá atrás da máquina de lavar roupa, né? Todo mundo vai olhar a máquina de lavar roupa. E não precisa nem saber de energia, porque o corpo já começa a sentir adoecer, né? Isso. Então, ele lê que este local aonde você está não é um local adequado para você estar. Então, em certo nível, ele fica te dizendo, cuidado, você não está num lugar saudável. Cuidado, esse lugar não é seguro para você. Então, imagina agora, num contexto como nós estamos vivendo, de ameaça à vida, né? Se dentro da minha casa, o meu corpo e o meu cérebro interpretam que eu não estou num lugar seguro, e lá fora tem todo esse contexto de ameaça à vida, não adianta nem cantar a música do Raul Seixas, né? Para um mundo que eu quero descer, porque não tem para onde ir. Então, isso tem causado muito mal-estar, isso tem causado insônia, isso tem causado muito desconforto nas pessoas nessa quarentena. A questão da insônia, mas bom que você já adiantou, porque é o seguinte, muitos clientes meus têm reclamado da insônia. E aí, alguns deles eu falo assim, olha, como que tá a tua casa, ela tá confortável? Porque assim, a pessoa acorda de manhã, ela não toma um banho, ela mal escova os dentes, não lava o rosto, veste aquele moletom e fica de moletom o dia todo. Então o corpo vai achando que pode. E a casa você vai deixando do mesmo jeito. Então, muitas vezes, nos primeiros dias, limpou a casa alucinadamente. E agora já deu uma parada. Então, é retomar um pouco disso, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu até falava outro dia, numa outra entrevista, que eu vejo claramente, Paulo, que existem dois grupos. Os que antes da pandemia se relacionavam com a casa, tipo, né? Eu e minha casa e eu, e essa coisa gostosa de amar o teu espaço, de cuidar com amor do teu espaço, de decorar, de trazer flores, de colocar aquele perfume, de deixar tudo limpinho, aquela coisa que delícia que eu cheguei em casa. Essa turma tá feliz em casa. Eu estou feliz em casa. Agora tem uma outra turma que usava a casa só de passagem, que eu chamo de casa-garagem, sabe? Só de passagem. E, de repente, eles se confrontam com um espaço que não está servindo, que não está atendendo às necessidades, que ele não está confortável. E o pior, que eu acho que o que mais incomoda, é que mesmo que as pessoas não tenham consciência,
elas olham no entorno e elas, num certo nível, sabem que isso é o retrato delas. Sim. Isso é o reflexo, e olhar para isso tem que ter muita coragem. Então tem muita gente pirando, tem muita gente num estado extremamente desconfortável nesse momento. Mas, Elô, isso que você está falando, ele vai muito do inconsciente da gente. Por mais que eu cuide da minha casa, por mais que eu circule pela minha casa, eu trouxe o escritório para casa, então ela ficou mais fácil de circular ainda. Mas, assim, o quarto dos jogos, ele ficou literalmente o quarto dos jogos. Então, e por mais que você ache que está cuidando da casa inteira, a gente deixa algum lugar abandonado. Uhum. Então, e esse lugar, qual que é o meu lugar? O que representa para mim o quarto dos jogos? O que representa para mim o meu quarto que fica lá sem arrumar a cama? Por que que eu arrumo a cama, mas eu deixo a toalha da mesa com farelo de pão o dia todo? Então, é essas coisas que muitas vezes as pessoas deixam passar. Só que isso tem uma representatividade muito grande, né? Com certeza, porque, de novo, como que o cérebro ele interpreta? Imagina, vamos dar um exemplo bem prático para o pessoal entender, tá? Você sujou a louça, deixou ela na pia. Quando você passa, você nem vê a louça, mas essa parte sua do cérebro interpreta, você não concluiu o serviço. E esse você não concluiu o serviço, fica lá te martelando. Porque... Você pode direcionar isso, tipo, Jean, você não concluiu o serviço, a louça está na pia, por gentileza? Jean! E aí, o que acontece? Imagina, o Jean tá rindo, né? Imagina você passando e esse outro dentro de você fala, você não concluiu o serviço. E se você não concluiu o serviço, você é um incompetente. As coisas estão pela metade. É como levantar e não arrumar a cama. Porque o que acontece quando nós levantamos e vamos para o dia? Porque o cérebro ele interpreta que noite, escuro, hora de descansar, certo? Clareou o dia, claro, sol, hora de trabalhar. Então, o ritual de arrumar a cama, ele pontua uma separação entre um ciclo e o outro. É rito de passagem. É um rito de passagem. E senão, quando você vai dormir e chegar com aquela cama bagunçada, o teu cérebro interpreta, né? Você ficou na manhã, você não concluiu o serviço, você não fez a primeira tarefa. E fica aquela sensação de que você não viveu o dia, fica aquela sensação de dia perdido. Mas, né? mas sabe a sensação que eu tenho, Elô? Eu acho que são rituais em relação a isso. Por exemplo, eu acordo de manhã, eu tenho que arrumar a cama, aí eu vou tomar banho, fazer minha higiene pessoal, tomar café e já tenho que lavar a louça. É um ritual que sai da cama, sai do quarto, passa pelo banheiro e termina na cozinha. A hora que eu terminei esse ritual, eu posso viver o meu dia. E o almoço é a mesma coisa, e o jantar é a mesma coisa, e as pessoas se esquecem disso, né? Porque são rituais importantíssimos na vida da gente. Exato. Então, sempre é o que eu chamo de mensagens subliminares, né? De que forma o teu ambiente está te impactando. Porque nós interagimos com o externo o tempo inteiro. Então, por que no livro eu conto em formas de histórias? Que é para as pessoas assimilarem o conteúdo mais fácil. Porque eu acho que todo mundo acaba se identificando com uma história ou outra, né? Então, assim, eu tenho que olhar para a minha casa com outros olhos e perceber de que forma isso me impacta, de que forma o meu cérebro interpreta. O que eu tenho no externo é algo que contribui, que me faz bem, que me deixa feliz, que alegra os olhos ou não? E o problema é que essas pessoas que tinham a casa só de passagem, agora estão olhando e vendo que não estão se encontrando, entende? Elas não estão tendo referência. Porque a casa era só uma casa, não é um lar. Não é aquele espaço aconchegante, gostoso. E com essa história de trabalhar em casa,
muitos ambientes perderam a função, porque nós Sim. temos uma função prática e uma função emocional. E muitas salas de jantar que têm a função emocional de reunir a família, de interagir, de aconchegar, de fazer essa reunião com os amigos, virou escritório. Então, a cabeça, que o nosso cérebro fica muito confuso, tipo, o que está acontecendo nessa vida? Porque não tem uma coisa pontuada, entendeu? É como levantar e ficar de moletom, não fazer a barba, não fazer uma maquiagem, porque acha que está trabalhando em casa. E aí está aumentando o índice de separação, porque nenhum marido, nenhuma esposa aguenta, né? Te ver daquele jeito todo Aquele dia. moletom que vai encardino que você usa a semana inteira é broxante, né? Bege, broxante, bege, né? Elo, eu dava Bege. muito. Quando a gente conversava, é que assim, a Elo mora em Cascavel e atende na região, e eu atendi em Cascavel, então a gente se conversava muito, né, Elo? Tu Sim, usava, e com alguns clientes ainda hoje, eu uso esse termo da câmara de descompressão. isso. A câmara de descompressão é o momento que você chega em casa e deixa o seu dia para trás. Uhum. A cabine de A descompressão, né? cabine de descompressão, eu falo câmara, foi mal Sim, aí. tudo bem. Não, tudo bem. É a mesma coisa. Geralmente, as pessoas têm deveria a câmara de descompressão ser a sala de entrada, mas algumas pessoas têm a cozinha ou a lavanderia. Me fala um pouco, enquanto câmara de descompressão, enquanto sala de descompressão, a sala de entrada e a cozinha, ou a lavanderia. Bem legal. E até porque isso virou, nesse momento, uma peça fundamental, né? Porque se antes as pessoas não tiravam o sapato para entrar em casa, agora elas estão sendo convocadas a tirar o A sapato. tirar. E a gente tira o sapato aonde? Na primeira peça, o lugar aonde a gente chega. Então, por onde é que eu entro? Essa questão do que me impacta quando eu chego em casa. Porque o espaço que separa da rua até a porta principal é a nossa cabine de descompressão. É o espaço que vai dizendo para você aqui dentro, olha, você está chegando em casa. Você pode deixar lá fora a tua função, você é só você, agora você está chegando em casa. E quando nós chegamos, qual é a primeira coisa que nos impacta, né? Eu falo que tem gente que sai da senzala, mas a senzala não saiu de dentro. Eu sempre brinco. Por quê? Porque entra pela lavanderia, entra já vendo a primeira coisa que vê a máquina cheia de roupa para lavar, aquele monte de sapato, enfim, aquela bagunça toda. Então você não consegue dizer, poxa, cheguei em casa, agora é meu momento de relaxar. Já entra pensando em Entende? lavar roupa e passar roupa e trabalho. E isso vira estresse, e isso tem acabado com os relacionamentos, não só os relacionamentos íntimos, mas tem trazido muito conflito nos relacionamentos nesse convívio 24 horas dentro de casa. Então é preciso que se coloque para cada ambiente a sua função, né? E eu gosto muito da lavanderia, porque a lavanderia tem a função emocional de novos inícios, de novos começos. E está todo mundo sendo convocado a se reinventar. Então é olhar para essa nossa lavanderia e ver como que ela está, né? E por onde é que eu entro? Se eu entro pela lavanderia ou pela porta secundária, mas que eu faça disso um hall de serviço e não uma sala de lerê, né? Não um local onde a todo momento que eu chego me cria estresse. Então é importante isso, de fazer acabamento, sabe as acabativas? De não deixar as coisas pela metade, porque isso gasta muita energia. É como se dentro de você ficasse te cobrando a todo momento. Tá vendo? Você não lavou a roupa. Olha, eu tenho aquilo para fazer, tem aquele outro para fazer. E aí Então, vem deitar com aquela energia de cobrança na cabeça, e aí não dorme direito, aí não descansa direito, e aí já acorda, e aí vira aquela bola de... E tudo isso é energia que muitas vezes as pessoas não identificam, né? exatamente. Então, esse cuidado, porque, claro, nós estamos em casa e nós acabamos sujando mais a casa, nós bagunçamos mais a casa. Então, tem que fazer
uma programação mesmo. É hora de que cada um precise se planejar, porque a casa é uma pequena empresa. Então, como que eu administro, né? Eu acho que as nossas vulnerabilidades nessa quarentena estão muito afloradas. Né? As pessoas estão vendo que o convívio com algumas pessoas é extremamente leve, é delicioso, elas não sabiam disso, e outras que não se aguentam dentro de casa. E qualquer fator que instigue, né, ou que cause estresse, está virando briga. Tanto que eu tenho umas amigas que trabalham em delegacia, enfim, nessas entidades, elas falaram que aumentou muito a violência doméstica. Sim. E muitas vezes começa com você não arrumou a cama, você não lavou a louça, tá vendo aquele negócio que tá sujo. Coisinhas pequenas que são gatilhos, sabe? E aí entra um pouco do sintonia que eu sempre falo. Você pode ser uma onda, você pode ser uma partícula. Você pode ir lá, a hora que viu que a cama está desarrumada, ir lá e ser uma partícula, arrumar a cama de uma vez, ou virar onda e ir protelando, 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 protelando e nada, né? Então, eu acho que tem muito a ver essa questão de você ser objetivo com a sua vida e com a sua casa. Porque se você protela, o pessoal está usando muito procrastinar, né? Se você procrastina com a tua casa, você procrastina com a tua vida. E se você procrastina, se você é um profissional e vê que no teu profissional você está empurrando com a barriga, não chame a Heloísa para ir na sua casa, porque ela vai derrubar a parede, ela vai arrastar móvel e ela vai fazer aquilo que ela sabe fazer muito bem, né, Heloísa? Ai, gente, mas isso faz tão bem. Isso faz tão bem. Paulo, eu vejo assim, ó, as pessoas realmente estão sendo convocadas, não é nem convite, é convocadas a perceber o que está no seu interno. Nós sempre temos que lembrar que se eu estou olhando aqui para você, eu tenho uma visão periférica aqui. Eu estou vendo que ali na minha frente é um vaso lindo, que aqui tem uns objetos bacanas, que me agradam os olhos, que eu acho legal. Isso tudo me traz afeto, me traz conforto. Agora, se o contrário acontece, me traz estresse. Então, e me tira o foco, automaticamente não tem produtividade, né? E eu tenho assim, agora eu vou confessar uma coisa pro povo. Eu tenho entrado nas lives só para ver o que aparece na casa dos outros. Ai, meu Deus! Fecha o quadro em mim. Que medo disso, fale. Mas é verdade, é um momento onde está todo mundo exposto, né? Aquele assim, então, Elo, como eu estava falando, não dá para ver essa coisa aí. Mas é legal, porque isso o que é? Isso é falta de percepção, né? É falta de percepção. Outro dia eu estava assistindo uma live e o assunto até que estava interessante, mas a pessoa estava no meio de uma porta. E as portas... Então ficava assim, eu olhava, queria prestar atenção no que a pessoa falava, mas ficava metade de uma porta. E nós temos que lembrar da questão arquetípica, das mensagens subliminares. Porta, mesmo que a pessoa não entenda que porta pelo Feng Shui é um local que tem a ver com a comunicação dos adultos, na prática é um local onde a gente entra, onde a gente sai, que dá limite entre o que é meu e o que é do outro. Porta sempre é passagem. Mesmo que ela não saiba, o cérebro interpreta que essa meia coisa tá estranha, porque metade é metade aqui na China, entendeu? Então eu ficava lá tentando olhar a porta pela metade. Eu estava assistindo uma live, incomodativo isso. Esperando essa live. Ai, tem gente se deitando e ri aqui, né? Tem uma live que eu fiquei esperando ela quase 10 dias. Quando ela aconteceu, eu não conseguia assistir. O cara estava fazendo com a porta do banheiro aberta atrás.
Também já vi isso. Também já vi isso. Inclusive, hoje de manhã eu estava assistindo uma que tinha umas plantas atrás, assim, sabe? Eu vou ficar mais para cá, assim. Essa aqui são as minhas plantas, mas aqui é o quadro. Tinha umas plantas atrás, umas prateleiras com umas plantas, e tinha um vaso tão pesado em cima, e a tábua estava mais ou menos assim. Eu falei, meu Deus, daqui a pouquinho cai esse vaso na cabeça do homem. Para quem não é detalhista, até passa, né? Mas a visão periférica vê, é por isso que a gente não está aqui falando mal dos outros, que nós somos tudo anjinhos, gente. Não, a gente mas, não assim, faz isso. As outras pessoas não faz podem, isso. mas a gente não faz. A gente não faz isso. O que eu quero, o que eu quero dizer com isso é que a visão periférica, o subliminar vê isso, e isso é cansativo para os olhos. Não é quem só está assistindo a live, mas a pessoa que está aí no dia a dia, ela vê aquela profusão de objetos, aquele excesso de estímulos visuais, e isso cansa. Porque Sim. o nosso cérebro, ele está programado, o ser humano, ele nasceu para ver o belo, todo mundo sabe admirar o belo. E o belo se vê através de simetria e organização. Entende? O cérebro entende simetria e organização. As personal organizer devem estar adorando o papo. Antes de falar da minha sala de jogos, a Marilene perguntou aqui se o fogão tem que ficar do lado direito da pia. Depende do tamanho da casa e do apartamento hoje em dia, né? Não existe uma regra. Existe o aconselhável e existe aquilo que não dá para ser feito, né? Sim, essa é uma técnica do Feng Shui dentro dos 5 elementos, tá? Imagina que sua cozinha tem um relógio e você está na frente da pia e do fogão. É interessante que vem o fogão e depois a pia, porque a água esquenta, o fogo esquenta a água, entendeu? E não ao contrário, pia e depois fogão, porque a pia apaga o fogo. Mas aí a gente já entra numa questão técnica que é mais complicado, tem mais coisas para ver, tá? Mas venha no curso também, semana que vem que eu ensino. E o Adriano fala, convive com uma pessoa que se a louça ficasse uma semana na pia, ele não apresentava qualquer problema com isso. Isso é um caso de psicólogo, né? Não é caso de tirar vergonha na cara mesmo, né? Tem uma coisa bem legal, assim, que o pessoal fala. Eu me acho nas minhas bagunças. Mentira! Não! Mentira! Tipo assim, porque sempre vai gastar uma energia extra. Sempre vai gastar uma energia extra. Ninguém me convence essa história que eu me acho nas minhas bagunças. Assim, faz tempo que eu não te vejo, eu quero ir para aí. Eu vou te dar um rosário bem bonito para você colocar na cabeça. Gente, eu me diverti no livro, porque eu conto umas histórias muito legais, né? E elas são bem divertidas. O que eu tô feliz é que as pessoas me dão feedback, tipo, Elô, eu chorei, mas eu ri. Assim, então, eu sou teu amigo que eu vou te dar um porta-retrato com uma foto minha para você colocar do lado da tua cama. Gente, cuidado com o que colocam no quarto. Fala um pouco disso, Elô. Como que fica a vida sexual? Então, aliás, sabe que tem uma pesquisa? Eu estou estudando bastante psicologia ambiental. Estou apaixonada por isso. Pena que aqui no Brasil não tem formação, mas eu tenho acompanhado um pessoal ali que estuda, enfim, que está fazendo doutorado nessa área. E tem uma pesquisa que quarto sujo as pessoas fazem menos sexo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que está nessa live, que chega em casa e tira a roupa do quarto, e daqui a pouco volta e deixa outra roupa jogada no quarto, e deixa outra roupa jogada no quarto. Eu entendo a questão sexual nessa hora. Então, assim, tem muita coisa que é broxante, gente, pelo amor de Deus. Eu conto no livro muitas histórias de pessoas que a vida estava bege, né? E aí você chega no quarto e aquilo parece mais uma... Como chama esses negócios de santuário? Um altar.
Ah, não, altar, mas é nessas capelas de santuário ali que tem vela para todo quanto é lado, de santo para todo lado. Então, assim, tem coisas que nós temos que lembrar que existem muitas interpretações, existem muitas crenças, e quando não são nossas, são dos nossos ancestrais, é do sistema, entendeu? Então, são muitas memórias junto com a gente. E esses objetos que estão na volta, eles nos trazem à tona algumas memórias de pecado, de proibido, de nanã, e jogue a primeira pedra quem não tem isso. Sim. Então, para que ter esses estímulos visuais dentro do quarto, né? É preciso ter cuidado. Eu sempre pergunto assim, que atmosfera tem teu quarto? Sim. Como que ele está? Se você batesse uma foto, isso é muito legal. Se você batesse uma foto do seu quarto e mandasse e mostra para 3 pessoas que não te conhecem, o que é que elas falariam do teu quarto? Que idade tem os moradores? Quem dorme nesse quarto? Que idade tem? Que profissão tem, né? Porque que atmosfera está transparecendo ali. E o problema é que quando nós estamos acostumados, a gente enxerga, mas não vê. Então tem umas coisinhas que ninguém merece, entendeu? Não é de Deus isso. A última vez que você veio aqui para Curitiba e ficou em casa, eu lembro que assim, se vocês acham que eu tenho coração peludo e eu sou debochado, não, tem pessoas piores. E não é a Heloísa, é outra pessoa que trabalha com Feng Shui, não é a Heloísa, tá? É a Heloizinha. Tem 2 pessoas dentro de mim, entendeu? Eu falo que tem 2 pessoas dentro de mim. É a Elo Grande, que é essa cobra consultoria, e essa aqui fala o que quer. Então, assim, quando as pessoas perguntam agora, eu falo, qual das 2 você quer que eu responda? A adolescente metida e prepotente? Ou a outra. Então, assim, tudo depende do momento. Mas, gente, falando sério, é preciso ter cuidado. É importante estudar figuras arquetípicas, mensagens subliminares. É aquilo que está nas entrelinhas, entendeu? Porque se você vai dormir e a última coisa que você vê é aquele negócio que você pendura roupa suja, a sua mente fala, nossa, amanhã de manhã você levanta e tem um monte de coisa para fazer, né? Então você já vai dormir vendo que tem coisa para arrumar. Lembre-se, o cérebro interpreta beleza através da simetria e da ordem. Isso é neurociência. Então, da última vez que você veio aqui, você foi tão assim, querida, contundente, incisiva, fofa comigo, que eu coloquei uma cabeceira na minha cama, gigante, estofadaça, que ela serve de apoio para muitas coisas hoje, inclusive eu vendo televisão. Porque cabeceira da cama, gente, é o que vem antes, é o que nos dá suporte. Começando assim pelo básico, cabeceira de cama, no mínimo, vai proteger a sua cabeça da parede fria. No mínimo. E a nível subliminar, é um amparo, é uma proteção nas costas, é aquilo que veio antes, é a sua história, assim como criados mudos, são os que estão junto, ele te dá um alinhamento horizontal. O quê? Mas, tem que ter um monte de pergunta aqui que eu quero colocar para ti com mais coisa ainda. Tá. Então, os criados mudos, eles têm a ver com o nosso apoio, com quem está do nosso lado. E eu brinco que as pessoas que querem um relacionamento, mas só falam que querem, elas colocam o criado mudo só do lado delas, ou encostam a cama na parede, sabe? Então, que assim, só falam que querem é ótimo, aqueles que querem. Porque tem muita divergência. Eu falo também no livro, e sempre falei nas palestras e no curso, de que todo psicólogo, terapeuta, enfim, que trabalha com pessoas, precisaria marcar uma consulta na casa dos seus clientes, porque lá tem muitos subsídios para trabalhar. A casa conta o que o cliente não leva para o consultório. Então, concordo assim, contigo. Tem coisa que... Aqui tem 2 perguntas, eu vou juntar em uma só. Tá? A Carol e o Vinícius, eles fazem perguntas diferentes, mas que se conversam. Objetos doados, objetos antigos, herdados de uma família, uma louça, por exemplo, influencia no ambiente?
E o Vinícius, as pedras contribuem para a harmonização da casa. E para você que está ouvindo neste momento essa live, eu gostaria que a Heloísa falasse para você que guarda ainda o sapatinho do seu bebê, o dentinho da sua criança. Tem uma pessoa aqui nesse ambiente que eu não vou falar para você. Eu guardo, eu guardo. Vou olhar bem nos seus olhos. Junta tudo, Elô, junta tudo. Meu Deus! Temos pouco tempo, agiliza. Tá, olha, essa questão do biguinho, do dentinho, do guti-guti, do fiozinho, da titia, o Paulo pode explicar melhor dentro da física quântica, tá, gente? Porque o que acontece é o DNA de outra pessoa. Então eu falo que pai e mãe só muda de endereço. Vou apanhar agora. Só muda de endereço. Então eu entendo os apegos, eu entendo que existe aquele, ai, meu fofo, que, né, meu filhinho querido, mas às vezes esse filhinho, ele está com 40 anos e um biguinho continua lá guardado. Gente, isso é macumba. Então não dá, ou seja... Veja, estude física quântica, vá no Sintonia, né, que o Paulo explica isso, porque isso é uma linha ACA que chamam, né? Um fio ACA. E às vezes o filho não vai para a vida. Então não é um biguinho, é o ato de você guardar um biguinho. Olha aqui, gente, eu guardo todos os dentes dos meus filhos. Todos. A chapa tá montada. Desculpa. Então a gente precisa repetir essa live, então a gente emenda mais uma. Volta à pergunta da Carol e do Vinícius, ali a questão dos móveis, né, dos presentes. Tá, isso. Assim, ó, resumindo bem rápido. Se você ganha algo de família e você olha, nossa, que coisa linda, era da minha avó e isso te traz uma alegria maravilhosa, tá tudo certo. Eu acho que nós temos que ter memórias afetivas. Agora você olha para aquele objeto que a família fez com que você levasse para casa porque tem que ficar e você olha para aquilo e odeia, isso não está te fazendo bem. Então, ou você ressignifica na sua cabeça o objeto, ou pede para ele ir morar em outro lugar, né? Ou às vezes ele cai da parede também. O Adriano não casa por... Eu vou explicar. Ele está falando assim, no meu quarto não cabe 2 criados mudos, por isso só tenho um do meu lado. Então, nesse caso, eu devo retirar esse criado mudo. A pergunta que a Heloísa geralmente fala assim, como que está a tua vida afetiva? Né? É a pergunta, né? Tipo assim, como está a vida afetiva? Porque às vezes não tem lugar para um criado mudo do lado da cama, mas dá para botar um nichozinho, dá para fazer um aparadorzinho atrás da cama. Tem ideias criativas. Gente, tem Pinterest. Procura Pinterest, vocês vão ver que tem 1000 ideias. Assim como mesa. Mesa é um arquétipo, adoro falar disso. Mesa é um arquétipo de família. E eu até falo, as mesas na visão sistêmica, tem pessoas que separam, ou mulheres especialmente, que não dão muito valor, o devido valor para os homens, ou o sistema familiar muitas vezes exclui os homens, ou não validam tantos homens. Elas costumam encostar a cabeceira da mesa, uma das pontas da mesa na parede. É como dizer assim, olha, não tem lugar para homem nessa casa, sabe? Então, é olhar para a sua mesa. Como que está a sua mesa? Mesa é o arquétipo mais forte de família. Então, às vezes, as pessoas encostam a mesa na parede. Ou seja, se a mesa está encostada, ela está incluindo ou ela está excluindo? Então, claro que esse é um assunto profundo e que tem que olhar o contexto. Mas é interessante a gente estudar um pouquinho dessas questões. A luz também, né, Paulo? Eu gosto muito de falar com a luz. A luz, ela já vem com uma memória arquetípica de vida. Luz é vida, é autoestima, é brilho, é estar presente. E aí as pessoas que estão com aquela coisa assim, eu sou mais um meninho, sabe? Eu mais ou menos entro pela área do lerê, só mereço entrar pela lavanderia. Você vai ver
que muitas vezes elas também têm lâmpadas queimadas e não trocam. Alguns ambientes da casa estão sem luz, ou aquela luz fraquinha, né? Desencosta a mesa, Andrea. A Sil tá falando. Desencosta a mesa, Andrea. Eu quero ler um trecho do teu livro, que tem vários anotados. Tem gente que não gosta disso, mas eu dobrei a orelha, eu anotei um monte de coisa aqui. Tem uma parte que eu achei maravilho. E depois eu queria que se falasse que eu falei do meu quarto de jogos. Toda casa tem um quarto de jogos, então utilizem da melhor maneira o quarto de jogos, né, Elô? Essa parte aqui, ó, na página 97. Falei internamente com a louca da mudança. É toda Elô. Em mim parei devagar, quando em menos de um minuto, como num escaneamento a laser, eu já tinha visto o suporte da cortina desbotada da sala frouxo, a iluminação fraca e a profusão de tapetinhos de crochê com flores coloridas em alto relevo que se proliferavam pela casa inteira juntamente com um bando de galinhas de cerâmica e outras de madeira empoleiradas nas prateleiras da cozinha, que se procriavam nas toalhas de louça e nos barrados da cortina. Eu nomeei tanta casa, que eu não tenho noção, guria. Casa que a gente já foi. Não, hoje em dia, a maioria dos nossos clientes não tem esse tipo de coisa. Porque a gente já pediu para jogar tudo fora. A gente está falando do passado de outros clientes, de outras casas, né? Gente, estudem arquétipos, tá? Não é que uma galinha na sua cozinha vai fazer com que sua autoestima baixe, mas aquele monte de galinha empoleirada, sempre olhar o contexto, sabe? Porque assim, como que é a galinha? Olha para a galinha, ela cisca, ela olha para baixo, ela é vulnerável. Então não é um arquétipo forte. Tem tanto material legal na internet, tem livros sobre arquétipos. Gente, estudem, né? Porque essa história que o Paulo está lendo é uma história onde a mulher foi trocada por outra. Só que assim, a cama, o quarto todo bege, ali é a parte do quarto, né? O Cristo crucificado pendurado em cima da cama, a mulher de moletom toda desleixada, aquela casa que mais parecia casa de vó. Tipo assim, né? Abre possibilidades para que aquela relação de casal se rompa, porque não é mais de casal, virou vô e vó, e daí os caras começam a se chamar de pai e mãe, né? E não, chamar o casal de mãe, né? Imagina o casal contigo, mãe, vem cá, pai, vem cá, não é legal, né, Elô? Elô, a gente tem 5 minutos. Posso abusar de você? Eu vi que no teu perfil você está fazendo sorteio para o teu pessoal de um livro e de uma vaga de curso. Posso fazer para o pessoal que está seguindo a gente? Pode. Eu tô querida hoje. Você tá fofa? Depilou o coração peludo? Pessoal, o livro é esse aqui, Tua Casa, Teu Retrato. É maravilhoso. A Elô vai estar no dia 17 lançando o curso Fazendo da sua casa lá. E o objetivo... Quem quiser... Oi, desculpa. O objetivo desse curso é exatamente apoiar as pessoas na quarentena, tá? Ele tá com um valor bem especial. Eu montei uns slides bem bacanas, tipo assim, tudo desenhado mesmo para todo mundo entender. Eu também vou estar fazendo áudios e a Rosana Marcelino, que é minha assessora no momento, ela é também pedagoga sistêmica e ela vai estar acompanhando, porque a ideia é realmente trabalhar habitante e habitação. Então, gente, vai ser bem bacana, tá? Dia 17, que é dia do meu aniversário, a gente vai começar esse trabalho e vai ser via WhatsApp. E o material, ele fica totalmente no grupo, então as pessoas vão estudando e vão lendo conforme elas podem. Mas pode fazer o sorteio, sim, Paulo. Quem quiser, pessoal, o Jean vai colocar depois, terminando a live aqui, as regras para concorrer. Então, pode ser uma vaga e um livro, Elô, duas coisas separadas para duas pessoas.
Porque Pode. daí a gente sorteia, então, dia 15 a próxima live, então tem um tempo para você curtir um monte, compartilhar um monte. Quanto mais curtir, quanto mais compartilhar, mais chance tem para ganhar o livro. E, gente, compensa, vale a pena. Eu já promovi os cursos da Elo em alguns momentos, assim, e assim, ó, é muito gostoso. Conviver com a Elo é uma delícia. E assim, isso que ela coloca de a louca da mudança, a debochada, gente, isso é uma delícia. Ela coloca as informações para a gente de uma forma muito leve, muito gostosa. E uma coisa que eu gostaria que você colocasse no próximo, ou no terceiro, ou no quarto, Lu, aquilo que você trabalhou algumas vezes, por exemplo, questão das setas, das coisas que espremem a gente, daquilo que oprime muitas vezes a alma da pessoa e ela não tem noção dentro de casa, que é um pouco do quarto dos jogos, né? O quarto dos jogos é onde a gente joga tudo que a gente acha que vai precisar um dia, né? Isso. Aliás, tem um apêndice do livro, gente, que foi um texto que me veio às 4 da manhã e eu levantei e eu escrevi. Então, não sei se você quer ler uma partezinha ali para concluir. Destralhando? Muitas pessoas sonham em limpar e despoluir o planeta. Creio que seria uma boa ideia se começassem. Separando e reciclando o lixo em suas próprias casas, fazendo uma limpeza profunda daquelas que começam no fundo das gavetas, atrás e em cima dos armários, desencardindo o piso, passando um pano em cima das portas, lavando mais seguidamente as cortinas. E por aí vai. Então termina, porque acho que são 3 páginas de algumas dicas realmente planetárias, né? Porque muitas vezes a gente olha para longe e não olha para a gente mesmo e não olha para a nossa casa. Então eu vejo que se nós começarmos pela nossa casa, o planeta inteiro melhora. E esse momento de quarentena é um momento especial que a vida está nos convidando para que a gente olhe no nosso externo. Eu tenho feito alguns dedicatórias nos livros, né, já que não tem noite de autógrafos, essas coisas, e eu tenho escrito muito que esse livro te ajude a você expressar na sua casa a sua melhor versão, né? Porque nossa casa é o retrato, mas então que seja o retrato da nossa melhor versão. Sim. O retrato das nossas questões melhoradas, da nossa alegria, da nossa felicidade, né? Chega de tristeza e de miséria, então vamos rir um pouquinho mais. E Elo, como que as pessoas conseguem o livro? Porque você também fez ele em audiobook. Isso, tem no site da Editora Virtua, tá? www.editora Virtua, físico e online. Em Curitiba tem no Espaço Assisi. Entre nas mídias sociais, especialmente no Facebook, que tem lá os pontos de venda. Porque devido à pandemia eu ainda não levei. Aqui em Curitiba é nas Mercedes, Espaço Assisi, é maravilhoso. Tem o livro da Elo e tem mais um monte de coisa muito legal lá. Convido vocês a irem lá. 1 minuto, Elo, despeça-se. Muito saudade. Legal. Então, entre nas mídias sociais, que lá vocês vão ter os pontos de venda. E eu fico muito feliz em poder estar contribuindo, feliz em te ver, Paulo, nesse momento. E já estou... e já, então, né, fazendo o processo desse se sua casa falasse, e com pontuações mesmo para levar questões práticas para dentro da casa das pessoas. E não que esse não tenha. Tem algumas pessoas perguntando se você volta. Volta para onde? Para outra live. Se você me convidar? Vai ser um prazer. Eu volto, então. É uma delícia estar aqui em casa com vocês. Vamos ver, então, como está a sua agenda nos próximos dias, aí a gente conversa. Perfeito. Tá? Pessoal, está encerrando. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Elo. Para variar, você sempre generosa. Lerê, a gente precisa carregar uns móveis, arrastar umas coisas por aí, que eu estou com saudade. E fazer as coisas acontecerem mais, né? Na hora que passar essa quarentena, para que as coisas fluam melhor, né? E fazer fluir dentro de casa nesse primeiro momento, né, Elo? Sim, queridos. Olhem para a sua casa como se fosse uma pessoa, tá? E se a casa fosse uma pessoa, o que ela fala de você?
E não adianta só limpar alguns órgãos, né? É preciso ajeitar a casa toda. Então, olhe para a casa como se ela fosse uma pessoa e interaja com ela. Peça o que está precisando. Eu acho que numa próxima live, a gente tem 15 minutinhos ainda, dá para a gente trabalhar aspectos bem pontuais para a galera entender como que é o teu trabalho e participar melhor do teu curso. Legal. Eu volto.